Eu sei que você estava com saudade. Todos nós estávamos. Porque fazia tempo que ele não aparecia aqui no canal, fazia tempo que ele não aparecia na internet, nas notícias, e de fato ele estava meio sumido. Mas agora, Frederico Assef finalmente voltou, finalmente reapareceu, finalmente novas notícias saíram sobre ele. E é claro que não poderia deixar de ter um retorno triunfal, ou um retorno no mínimo espetacular. E nos últimos dias, o noticiário acabou se esbaldando com várias notícias, várias novidades sobre Frederico Assef, o anjo de Fabrício Queiroz, ex-advogado da família Bolsonaro. E eu vou contar tudo para você porque tem até Ministério Público atrás, mas vamos segurar. Enquanto isso, deixe seu like, é muito importante o seu like, é um apoio gigantesco que você dá aqui para o canal, ainda mais nesse momento de maior turbulência do YouTube. Não sabemos como que vai ficar esse novo algoritmo, essas mudanças, então o seu like ajuda demais essa nossa comunidade de reflexão. Mas o que aconteceu, vamos por partes, porque são muitas reportagens, são muitas novidades sobre Frederico Assef. Primeiramente, Fred Assef, ele recebeu uma grande quantidade de dinheiro da JBS. Sim, a JBS, o frigorífico, a holding, que teve problemas com outros governos. Agora, por conta de Frederico Assef, a JBS se aproxima muito do governo Bolsonaro. Ainda mais porque o governo Bolsonaro fez compras milionárias na JBS. Então, Fred Assef, até fico gaguejando porque ele é uma figura mais santificada, ele é o anjo, ele cuidou de Fabrício Queiroz. Temos novidades também de Fabrício Queiroz, mas vamos por partes porque são muitas coisas. Por conta de Fred Assef, que também está envolvido nesse caso, a JBS se aproxima ainda mais da família Bolsonaro, não só do governo Bolsonaro. Não é apenas uma relação institucional, porque pelo fato de Fred Assef ter recebido dinheiro e Fred ser próximo à família Bolsonaro, você transpõe essa parte institucional e começa a ligar a JBS diretamente com a família Bolsonaro. Talvez por isso, talvez por outros motivos, nós não sabemos, mas o Ministério Público está atrás de Fred Assef, mas nós não sabemos ainda o motivo. E essa é uma notícia de hoje, uma notícia fresquinha. Fred Assef é investigado pelo Ministério Público Federal, diz o jornal O Globo. De acordo com a publicação, o objeto da investigação em curso é mantido em sigilo, mas não há relação com o caso das rachadinhas, que é apurado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Então isso é até pior, porque se o Ministério Público Federal está atrás do Fred Assef por outro problema, que não por conta das rachadinhas, então a situação de Fred Assef é ainda pior. Porque não há só problemas com a rachadinha, existem outros problemas também envolvendo Frederico Assef. E aqui falam, onde está, deixa eu ler para você, o Globo explica que obteve um relatório do COAF enviado ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que descreve o escritório e o advogado, no caso o Assef, como alvos de procedimento de investigação criminal por suspeita de peculato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Fred Assef respondeu dizendo que ele está sendo vítima de bandidos infiltrados no Ministério Público do Rio de Janeiro. E é claro, né, quando você começa a ver uma pessoa tão santificada, tão angelical como Fred Assef, só pode ser vítima de bandidos mesmo. Quem iria investigar uma figura como Frederico Assef, uma figura benevolente que venceu 4 cânceres, nas palavras dele, e por isso ele abrigou Fabrício Queiroz na sua própria residência. Também ele, Queiroz, havia descoberto que Fabrício Queiroz, ele o Assef havia descoberto que Fabrício Queiroz poderia ter sido morto no Rio de Janeiro. Sim, morto, por isso que ele trouxe o Fabrício Queiroz para morar no seu sítio em Atibaia. E mais ainda, você acha que benevolência pouco é bobagem? Para Fred Assef, a benevolência, a bondade, a contribuição e a colaboração não possuem limites. É de fato um ser humano muito mais evoluído do que nós, porque nós descobrimos que quem pagou o tratamento do Fabrício Queiroz foi quem? Enquanto eu mudo aqui, você pode dar aí o seu chute. Sim, Frederico Assef, ele mesmo.
Fred Wassef fez pagamento ao médico que atendeu Fabrício Queiroz. Um relatório do COAF identificou um pagamento de R$ 10.200 feito pelo advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, Fred Wassef para os íntimos, ao urologista Vladimir Alfer, primeiro profissional médico a atender Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. As informações são do jornal O Globo. Então, quem pagou a operação, quem pagou o médico do Fabrício Queiroz? Claro, Frederic Wassef, esse ser mais evoluído. E você acha que a situação onde o Wassef termina? Não, tem mais coisa. E agora a situação fica mais interessante. Porque é claro, quando você tem Ministério Público, você tem jornal, você tem mídia pressionando, você está atacado. E Fred Wassef disse que ele vai atacar. Ele não especificou quem, mas ele falou que vai para o ataque. Frederic Wassef promete voltar aos holofotes em breve para se defender e também atacar, diz Bela Megali. Os alvos continuam sendo os mesmos, como a advogada de Bolsonaro, Karina Cufa. Wassef atribui a ela o vazamento para a imprensa dos pagamentos que ele recebeu da JBS. Tudo bem. Segundo a Bela Megali, Wassef poderia atacar a nova advogada de Bolsonaro. Só que como ele não especificou, como a situação não está especificada, o Wassef vai embarcar nessa barca furada sozinho? Nós não sabemos. Ele é de fato um homem bomba do governo Bolsonaro que está ligado ao caso das rachadinhas. Esse caso das rachadinhas, ele tira o sono de Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro, ele é tão agressivo quando falado sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe e me siga também lá no Twitter, @profileoficial.